Olá pessoal, aqui é o professor Luiz Carlos. A gente estamos aqui vou fazer uma breve explicação da apostila a qual vocês estão retirando da escola já desde semana passada. E aqui eu vou falar um pouco sobre a disciplina de geografia. Bem, a gente vem sempre trabalhando sobre como que se formou o Brasil e hoje vamos falar sobre as questões naturais. Quais são as características da fauna do nosso território, ok? O tema dessa quarta apostila é sobre domínios naturais e as ameaças e conservação. Os domínios morfoclimáticos. Temos aqui o professor muito renomado, que é o Aziz Nassib Abi Saber, um renomado geógrafo brasileiro que realizou várias pesquisas sobre as condições naturais do nosso território, em termos de clima, relevo, vegetação, hidrografia, entre outros. E aqui, pessoal, a gente começando nesse mapa aqui, nós temos essa parte de vermelha, que é o bioma amazônico. Nós temos essa parte de mais laranja aqui, que é o domínio do cerrado. Nós temos essa parte de verde claro aqui, que são as vegetações litorâneas, são as florestas tropicais. Nós temos essa parte laranjada, que é a região dos agrestes do nordeste nordestino, que é a caatinga, que é um outro grande bioma do Brasil também. Nós temos essa região aqui lá do Rio Grande do Sul, que são as pradarias, os campos. E temos as florestas das araucárias, que na região sul, que predomina bastante na região do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E por fim, nós temos as faixas de transição, que são essa parte de marrom, segundo esse grande renomado geógrafo. Por quê? Porque essa região que ele coloca aqui de marrom, que são a região que faz o processo de transição de uma fauna, de uma flora, quer dizer, para outra, ok? Então temos aqui o bioma cerrado, então para o bioma amazônico temos aqui a faixa de transição. E assim essas divisões entre as principais biomas do nosso país, ok? E aqui temos a imagem do bioma amazônico, da floresta amazônica, e aqui do cerrado. Os domínios morfoclimáticos do Brasil são classificados em domínios florestados, que formados por florestas naturais, ou domínios amazônicos, domínios dos mares, de morros e florestados, que é a Mata Atlântica, e o domínio das araucárias. Temos também os domínios das formações vegetais naturais, que é as herbáceas e arbustiva, que é o domínio dos cerrados, domínio da caatinga e o domínio das pradarias, que são os campos. E temos as faixas de transição. Então, segundo esse renomado geógrafo, são divididos em 3 porções: domínio florestados, domínio da formação de vegetações herbáceas e arbustivas, quer dizer, e também as de faixa de transição, ok? E aqui embaixo nós temos estas classificações. Temos aqui as vegetações de mares e de morros, que são aqui a representação no estado, na divisa do estado do Rio de Janeiro com São Paulo e Minas, que é a Serra da Mantiqueira. Temos aqui as pradarias, que são os pampas ou campos sulinos, isso no Rio Grande do Sul. Aqui temos as matas dos cocais, que fica no Maranhão, que é de domínio amazônico, mas está na faixa de transição entre a Amazônia e a Caatinga. Temos aqui a araucária também, que é uma outra vegetação predominantemente na região sul do país. E temos aqui um território, uma área, um bioma muito interessante, que ele faz anexa parte da flora do cerrado, da Mata Atlântica e também da Amazônia, que é o Pantanal, ok? Os impactos ambientais sobre os domínios morfoclimáticos do Brasil.
Então, o impacto ambiental deve ser entendido como resultado de ações que modificam o ambiente, podendo produzir danos, muitas vezes irreversíveis. Ao longo da história, a ocupação humana dos domínios morfoclimáticos brasileiros provocou impactos ambientais de diversos tipos, entre eles a perda da biodiversidade. Destacaremos alguns desses impactos a seguir. Então, os impactos ambientais no domínio amazônico se dão através de quê? Do desmatamento da área nativa. Então, ao desmatar a área, principalmente nessa região nossa, que nós estamos aqui dentro da floresta amazônia, então, assim, quando há o desmatamento, o solo fica desprotegido. Ao solo ficar desprotegido, o que acontece? Há grandes assoreamentos dos rios, causando erosão. Isso prejudica, ao desmatar, há um impacto muito grande no ecossistema, que impacta sistematicamente na fauna da região, ok? Temos os impactos ambientais no domínio do cerrado, principalmente hoje nós vivemos com o grande avanço do agronegócio dentro do bioma amazônico, e sem contar também que temos as áreas de garimpos, que isso dá um impacto muito grande e acelera esse processo de ambiental, né? Impactos ambientais nesses biomas, ok? E aqui embaixo vocês veem nessa figura 24, no município de Poconé, no Paraná, no Mato Grosso, é um garimpo, e a situação que vocês veem aqui, o impacto ambiental que está causando a exploração de garimpo nessa região aqui. Temos vários impactos também na região da Caatinga, certo? Principalmente pela desertificação, porque é uma região muito quente. Então, ao retirar a vegetação natural, a perda da biodiversidade vai causando a desertificação desses biomas. Temos também a região da faixa de transição, que é o caso do Pantanal, que é um lugar bastante utilizado para a pecuária de maneira extensiva, certo? E isso tem sim um impacto muito grande, principalmente o ano passado, o bioma do Pantanal teve um impacto muito grande com as queimadas que aconteceram na região. E temos também os domínios de das pradarias, na qual se utiliza também para a criação de gado, certo? Que são as vegetações nativas, na qual o produtor rural ele não precisa plantar a grama, elas já são nativas, ok? Temos outros impactos ambientais no domínio das araucárias também, que são hoje praticamente quase não existe florestas da araucária, praticamente foi toda desmatada, certo? Por cortes ilegais dessas árvores. E impacto ambientais também nos domínios de mares e morros, principalmente nos morros por garimpos, né? Que se utiliza muito isso para exploração mineral, e também pela expansão urbana de maneira desordenada. Principalmente hoje a gente pode ver nos telejornais, nas regiões do Rio de Janeiro, há muito isso, certo? Que é a ocupação populacional irregular nas áreas de morros e encostas. Nós temos as unidades de conservação, que é as reservas estaduais, parques nacionais, parques estaduais. E aqui embaixo desse mapa aqui são alguns exemplos, né, desses parques que existem no nosso país. Aqui nós temos parques nacionais, reservas biológicas, reservas extrativistas, como vocês podem ver aqui, essas bolinhas distribuídas no nosso território. Nós temos aqui as florestas nacionais, áreas de proteção ambiental, estações ecológicas, essas partes de rosas, e assim vai. Temos também aqui as paisagens e estereótipos. O que seria isso? Você já deve ter observado que os meios de comunicação estão presentes em nossas vidas diariamente e influem inclusive no modo de pensar. As paisagens geográficas mostradas em folhetos e anúncios turísticos, por exemplo, são associadas às mensagens atrativas: paraíso tropical, hospitalidade sem igual,
povo festeiros e alegres, cerrado de flores exóticas, Pantanal, o mais bonito pôr do sol, Amazônia, o pulmão do mundo, além de muitos outros. Em verdade, os folhetos turísticos apresentam apenas uma parte das paisagens. Não há neles referência sobre degradação das paisagens realizada pela ação humana irresponsável, que é o desmatamento e destruição da biodiversidade, como vocês podem ver aqui nessa imagem, a imagem da figura 27. E aqui vocês podem perceber que é muito típico na nossa região, que é o desmate, né? O motosserra, muitas pessoas fazem isso, né? Aqui na nossa região, desmata e depois queima para plantar capim ou uma outra variedade de agricultura, como na nossa região tem o café. E esses são dos grandes impactos, né, que vem causando a frequência, número de agentes do IBAMA e da SEMA para fiscalizar principalmente nossa região aqui. Agora eu quero mostrar para vocês, depois tem aqui as atividades, né, são 7 perguntinhas que eu passei para vocês com relação a esse tema. Quero que vocês leia e se tiver dúvida pergunte para a gente através do WhatsApp. Mas antes eu quero passar para vocês um dado muito interessante, que é o zoneamento do estado do Mato Grosso. Aqui nesse zoneamento nós temos todo o nosso estado e aqui são as unidades de conservação. Então toda a parte que está de verde escuro são as áreas protegidas e criadas. Já existe, que inclui área indígena e parques estaduais e nacionais. E essas áreas que estão de laranja são as áreas de uso diversificado. E essas partes verde mais claras são as áreas protegidas como propostas. E aqui eu quero enfatizar, muito interessante, essa aqui são o mapa do nosso município, o município de Colniza. Dentro do município de Colniza nós temos aqui, essa parte aqui são a área indígena Caial-Riva, aqui são dos Araras e aqui as dos, só ver o nome que é bem complicado, Piripicura, que é uma outra área indígena. São 3 áreas indígenas que possui dentro do território de Colniza. Nós temos aqui um parque estadual do Juruena. Nós temos a estação ecológica do Rio Roosevelt, que é aqui, tá? Aqui embaixo fica mais detalhes, né? A unidade de conservação, aqui, a estação ecológica do Rio Roosevelt, que é essa daqui. Temos a reserva extrativista Guariba Roosevelt. E nós temos aqui a estação ecológica do Madeirinha. E temos a estação Parque Estadual do Tucumã e o Parque Nacional dos Campos Amazônicos, que fica aqui na divisa entre Amazonas, Rondônia e Mato Grosso, aqui no Três Fronteiras, certo? Então são que pega a parte de Colniza que chega a ser 5.000 hectares. Então, pessoal, essa aqui só eu trouxe para vocês terem mais ou menos noção da importância que tem das unidades de conservação, principalmente para manter-se o bioma e toda a biodiversidade da região, certo? A gente sabe que é importante a atividade econômica para manter o desenvolvimento do local, porém temos que ter essa consciência ambiental também, de preservação, ok? Então essa foi a atividade que eu queria passar para vocês nesse mês de junho. São 4 semanas e que vocês possam compreender sobre essa morfoclimática do Brasil, segundo o professor Aziz, ok? Então, qualquer dúvida, nos procura para que a gente possa estar esclarecendo e que faça bons estudos e busca compreender melhor as características dos biomas do nosso país. E dentro dessa classificação nós temos aí o bioma amazônico, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Araucária e os campos, as pradarias sulistas. Ok? Muito obrigado, estamos aí sempre à disposição.